Olá, pessoal! 26 de dezembro, Feliz Natal para todos. Esperamos que tenham passado bem com as suas famílias. Chegamos ao último episódio do ano, né? Porque na próxima quinta-feira já vai ser 2020. Nós esperamos que vocês já estejam com as metas afiadíssimas depois de terem ouvido o nosso último episódio sobre a definição de metas. Para essa última semana, então, nós chegamos com um episódio, digamos assim, mais light, né? Quem não gosta de uma massagem? Confesso que são raras as pessoas que não gostam, e eu faço parte desse time, né? Mas, enfim, vamos hoje, então, falar um pouco dos tipos de massagens oferecidos pelos espaços de estética, né? A gente sabe que existem muitas invenções, mas hoje o assunto é raiz mesmo. Olá, Cris. Olá, descomplicadas e descomplicados. Eu também quero desejar um Feliz Natal, né? E um excelente ano de 2020. Como tu comentava, o próximo episódio já vai ser no dia 2, então não vamos conseguir desejar esse feliz ano novo antes. Que vocês possam aproveitar ao máximo esses dias para estar com as famílias, descansar, planejar o próximo ano, mas sem deixar de estudar aqui com a gente, né? E falando nisso, eu quero reforçar que o nosso presente de Natal ele já está disponível. É um livro digital que a gente está oferecendo de forma gratuita até o dia 15 de janeiro. A única coisa que a gente pede é o nome de vocês e um e-mail para poder mandar a informação. O link para conseguir esse presente está no nosso perfil do Instagram. E sobre o presente, a gente juntou toda a informação sobre os perfis de gestores e de colaboradores. A gente fez relações entre eles e saiu um guia praticamente de como administrar e trabalhar com cada perfil, não só no ambiente de negócios, mas também em situações pessoais e familiares, né? Mas entrando no assunto desse episódio, Cris, sabe que eu acho que eu fiz massagem uma vez na vida e pra mim foi uma situação meio conflitiva até. Porque, embora eu até tenha gostado e tudo, eu não conseguia deixar de pensar que eu tinha uma pessoa estranha tocando no meu corpo e isso era meio incômodo pra mim naquele momento. Então, eu acho que eu não conseguia aproveitar o 100%. Mas, talvez seja uma coisa de costume também, né? Claro, claro, coisa de costume, e depois tu acaba criando uma certa relação com o profissional que está fazendo a massagem em ti, seja ela, né, relaxante, terapêutica, drenagem, enfim, tu cria uma relação de confiança e tu acaba conseguindo relaxar um pouquinho mais, né? Falando nisso, existem vários tipos, várias denominações para as massagens, como eu vinha comentando, tem a drenagem linfática, tem a massagem terapêutica, tem a sueca, tem a ayurvédica, tem a desportiva, mas para não gerar muita confusão ou ficar um episódio extenso demais, a gente vai acabar abordando aqui as mais tradicionais, a drenagem linfática e a massagem modeladora. Acredito que dentro dessas, tu comentou até, parece, estão aquelas direcionadas a quem faz atividades físicas mais intensas, né, como academia, onde elas servem para redução de dores, mas também para evitar lesão e reduzir a tensão, né, provocada por esses exercícios. Dentro da minha pesquisa, até tu comentou, parece que se chama massagem desportiva, que busca justamente esses efeitos comentados. Então, esse assunto também acaba sendo bem abrangente, né, e as pessoas que estão nesse mercado elas possuem várias opções para poder trabalhar. Inclusive, mais adiante, eu quero comentar sobre um mercado que nos últimos anos tem aparecido cada vez mais e eu acho que é bem interessante quem ainda não está trabalhando nele possa pensar e começar a trabalhar. Sim, ele é um mercado abrangente e digamos até que está um pouco desvalorizado. Dessa vez nós vamos estar entrando em números, né? Mas também é um mercado que infelizmente está prostituído. E pensando que tu fica ali 45 minutos, uma hora em cima de uma pessoa fazendo massagem, trabalhando manualmente, as pessoas têm que passar a se valorizar um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos começar falando da drenagem linfática. Um pouquinho de história para vocês. Criada por Voder, não sei se é Voder ou Voder, enfim, eu já ouvi das duas formas, e a sua esposa, em 1936, ela se tornou um dos principais pilares no tratamento do linfedema. Eles observaram que muitas pessoas apresentavam quadros gripais crônicos, nos quais se detectava um aumento dos linfonodos da região cervical, e obtiveram a melhora desses quadros com determinados tipos de movimento de estimulação física, ou seja, a massagem, realizada na região envolvida. A partir dessas observações, então, desenvolveu-se a técnica da drenagem linfática manual, com a sistematização de alguns tipos de movimentos e da orientação do sentido de drenagem. A técnica da drenagem linfática proposta por Voder, ela preconiza a utilização de uma pressão suave, lenta e repetitiva, em que não há deslizamento do tecido a ser tratado, e sim a ação de empurrar e relaxar o tecido subcutâneo em duas fases diferentes de toque. Após as fases de toque, existe um relaxamento total da pressão e mantém-se apenas o contato da mão com a pele do paciente.
O sentido da drenagem segue o sentido do fluxo linfático do tecido. Na técnica de Vodera, a massagem sempre se inicia de forma distal ao segmento a ser drenado. Até as pessoas acham meio estranho, né? Mas o Vodera é a base da drenagem, mas a pessoa pensa sempre que massagem tem que ter o deslizamento, então as pessoas acabam fazendo alguma associação de técnicas, até colocam um pouquinho da massagem relaxante junto para finalizar, então, a drenagem linfática, porque a cliente acaba sentindo falta desse toque, ela acha estranho só a questão da pressão, que é a base da drenagem linfática. Voltando à história, então, em 1936, a técnica ela foi publicada em Paris, e a partir dessa divulgação, vários grupos assimilaram esses conceitos que são utilizados até os dias atuais. Inicialmente, a técnica foi divulgada nos congressos de estética, sendo realizada por esteticistas, biólogos e outros profissionais adeptos. E nos últimos anos, com a incorporação da drenagem linfática manual como parte importante do tratamento do linfedema, os médicos passaram a estimular sua prática por parte de fisioterapeutas e outros profissionais afins, como terapeutas ocupacionais e enfermeiros. E existem muitos profissionais, sejam esteticistas, massoterapeutas, que acabam conseguindo parcerias com cirurgiões plásticos, porque a drenagem linfática é muito importante também na recuperação pós-cirúrgica. Então, aqui já fica mais uma dica de mercado. Elaborem um material explicativo do trabalho de vocês, da drenagem linfática, e tente parcerias com cirurgiões plásticos, assim vocês acabam tendo um bom ingresso de pacientes o ano todo, visto que as pessoas fazem cirurgia o ano todo também. A partir da criação da Sociedade de Drenagem Linfática, houveram várias contribuições, mas sempre mantendo a técnica original da drenagem, sendo a principal contribuição de, eu não sei se é Fold, porque é o alemão, tem aquele pontinho em cima do O, não sei como é que se pronuncia, que preconizou a associação da drenagem, bandagens e cuidados higiênicos, ficando a técnica conhecida como terapia física complexa de Fold. Vindo um pouco mais recente, mas não tão recente assim, em 1999, Godoy e Godoy descreveram uma nova técnica de drenagem linfática, utilizando roletes como mecanismo de drenagem. Com essa técnica, passou-se a questionar a utilização dos movimentos circulares preconizados pela técnica convencional e sugeriu-se a utilização dos conceitos de anatomia, fisiologia e hidrodinâmica. Os vasos linfáticos, eles são condutores de fluidos, ou seja, a linfa, e, portanto, eles devem seguir as leis da hidrodinâmica. Para o deslocamento de qualquer tipo de fluido, devemos empregar uma diferença de pressão entre as determinadas regiões que contêm esse fluido. No caso do sistema linfático, são os vasos linfáticos. Qualquer tipo de compressão externa que promova um diferencial de pressão entre as extremidades pode deslocar o fluido contido num conduto, o que pode ter como resultado final a redução da pressão no seu interior, e assim a facilitação da entrada desse novo conteúdo por diferente pressão. Diversos materiais além das mãos, eles podem ser utilizados como instrumentos facilitadores para exercer a pressão externa. Aqui acho que havia um pouco também os precedentes para as pessoas acabarem utilizando o bambu e outras coisas mais, fazendo as associações na drenagem linfática. A compressão externa, além de envolver os vasos linfáticos, ela afeta o interstício celular, no qual se encontra o fluido intersticial, responsável pela formação da linfa, que ocorre após a sua entrada no interior do vaso linfático. Aqui é que fica aquele edema aparente, que a gente consegue enxergar as pessoas com as pernas inchadas, enfim, em mãos e outros membros. Desse modo, quando estamos realizando a drenagem linfática, estamos promovendo diferenciais pressóricos. E conclui-se assim que o objetivo da drenagem linfática é criar diferenciais de pressão para promover o deslocamento da linfa e do fluido intersticial, visando a sua recolocação na corrente sanguínea, que é o que faz com que tenha a redução do edema. Então, por isso a gente não deve esquecer de abrir, né, estimular os linfonodos para a sua abertura, para que eles consigam, então, conduzir a linfa de volta para a corrente sanguínea. A drenagem linfática manual, ela deve obedecer o sentido do fluxo, pois se for realizada em sentido contrário, pode forçar a linfa contra as válvulas, podendo danificá-las e, consequentemente, destruir um coração linfático, um linfonodo. Aqui entra também a questão de quem faz abdominoplastia. No pós-operatório desse tipo de cirurgia, a drenagem linfática, ela tem que ter uma observação, ela não é realizada da forma tradicional, porque tu teve um corte
e tu teve toda uma alteração vascular. Então, tem que ter um cuidado especial no pós-operatório de abdominoplastia. Essa, então, é a primeira lei preconizada para a realização da drenagem linfática. E já falando da segunda lei, né, os linfonodos, eles constituem naturalmente barreiras limitantes e funcionam como filtros do sistema. Portanto, eles são limitadores da velocidade da drenagem. Dessa forma, a gente deve obedecer a captação, a capacidade de filtração dos linfonodos, controlando a velocidade da drenagem e também a pressão exercida. A gente não deve colocar muita força. É importante alertar que os movimentos circulares, eles podem, em determinado sentido, ir contra a corrente. E caso a barreira seja forçada, a gente corre o risco de estar lesando os linfonodos. A linfa, geralmente, ela passa por 3 a 4 linfonodos antes de atingir o sistema venoso. Essa nova técnica, então, de Godoy, ela consiste na utilização de roletes, que segue o sentido de fluxo dos vasos linfáticos, e mantém a sequência de drenagem proposta por Voder. Além dos roletes, a técnica pode fazer uso das mãos ou de outro instrumento adequado, como, por exemplo, um rolete de constituição de material leve, que seja macio e que permita a realização da drenagem linfática seguindo o sentido dos vasos ou da corrente linfática e tornando toda essa técnica mais simples. Em associação a esses movimentos, a técnica de Godoy, ela valoriza o estímulo na região cervical como parte importante da abordagem desses pacientes. Existem muitas técnicas onde tu vai fazer uma drenagem simplesmente objetivando a estética, tu não faz essa drenagem de cervical, e ela é bem importante. Apenas o estímulo isolado ali da região cervical, ela pode melhorar os padrões volumétricos. E quanto aos possíveis mecanismos de ação desse estímulo, a hipótese é que ela interfira com a estimulação dos linfangiomas através do sistema nervoso. Enfim, né, sugerida a eliminação dos movimentos circulares da técnica convencional e a utilização de movimentos mais objetivos, seguindo as regras da hidrodinâmica, da anatomia e da fisiologia do sistema linfático. E os principais cuidados referem-se aos linfonodos, que funcionam como limitantes da velocidade do fluxo, e eles podem ser lesados quando abordados de maneira inadvertida. Tu vê, né? Parece uma técnica tão simples quando a gente tá conversando sobre estética e, na verdade, tem muita coisa, uma técnica bem forte por trás que a gente precisa respeitar, né? Mas antes de tu entrar no seguinte tópico, Cris, eu queria comentar sobre aquele mercado que eu tava falando lá no começo do programa e até deixar como opção, né, para quem tá dentro desse ramo ou que tem foco nele, que é o mercado de massagem para empresas. Inclusive, há alguns anos, talvez 3 ou 4 mais ou menos, no Brasil pelo menos, se criou o conceito de Quick Massage, que são sessões de massagem de 10 a 15 minutos, geralmente dentro das empresas, e focada no bem-estar dos colaboradores. Inclusive, algumas empresas indicam que conseguiram aumentar em 70% a produtividade dos seus trabalhadores depois de implementar as massagens no ambiente de trabalho, já que as pessoas, obviamente, voltavam totalmente renovadas depois da sessão, né? Além disso, as pessoas que trabalham em escritórios, elas tendem a sofrer com aquele famoso esforço repetitivo também, o dia inteiro fazendo o mesmo movimento, né, de digitar, de usar o mouse, enfim, e as massagens ajudam a reduzir essas lesões também, sem contar na melhoria da saúde, né? Tem vários escritórios também onde a pessoa passa o dia inteiro na frente do computador e com níveis de pressão altíssimos, que uma massagem também ajudaria na redução do estresse. Então eu deixo como dica até para quem trabalha exclusivamente com massagens, que avalie as empresas que estão perto do seu local, faça um plano de acordo com a quantidade de massagens ou quantidade de funcionários e vai expor essa ideia para essas empresas. Não precisa se enquadrar nesse modelo de 15 minutos, pode ser mais tempo também. O importante é ser adaptável ao que a empresa poderia gostar, né? E eu tenho certeza que se você expor os benefícios que os colaboradores vão ter e o aumento da produtividade, você vai conseguir alguns contratos por aí. E a grande jogada de ter um contrato assim, né, com empresas, é aquele ingresso fixo todo mês. Faz um contrato lá de 6 meses, de 1 ano talvez, com atendimento uma vez por semana, não sei, e você vai ter um dia da semana com agenda lotada, com o ingresso garantido, e nos outros 4 você se dedica ao crescimento do teu negócio. Enfim, fica uma ideia interessante para quem tem empresas próximas e possa estar oferecendo. E agora sim, Cris, vai lá, conta para nós sobre a massagem modeladora. Vamos falar. Excelente a tua ideia e realmente as empresas estão pensando também na questão da qualidade de vida dos seus colaboradores que façam com que eles tenham melhor rendimento, né? Mas vamos então entrar numa questão totalmente oposta da drenagem linfática, que é a massagem modeladora.
Ela é uma técnica que utiliza manobras rápidas e intensas sobre a pele, utilizando a pressão através de movimentos de amassamento, de deslizamento, pinçamento e outros, né? Para começar, então, a gente já vê que ela é completamente oposta realmente à drenagem linfática. Entre os principais benefícios estão a melhora da oxigenação do tecido. Aqui eu já vi escrito em vários lugares, mas eu fiquei meio, né, de orelha em pé, onde que fala a quebra da cadeia de gordura. Eu não acredito nisso, tá, gente? Mas vários locais já estavam falando disso. E a melhora do tônus muscular. A massagem ela desobstrui os poros, deixa a pele hidratada e mais delicada, em função dos ativos que a gente usa, né? Atua sobre as células mortas, apressando sua eliminação, estimula a circulação sanguínea, ocorrendo hiperemia local. Atua na eliminação da retenção de líquido, devido à sua atuação também sobre o sistema linfático. Quando adequadamente aplicada, agrega a utilização de cosméticos lipolíticos, onde os efeitos benéficos da massagem corporal são intensificados. Só por esse primeiro parágrafo, né, a gente já podemos pensar o quê? São massagens completamente opostas, então não tem como tu tá associando drenomodeladora, não existe. Tu vai fazer uma massagem ali completamente ativa e depois tu vai fazer uma drenagem linfática, tu vai exercer uma pressão absurda sobre o teu sistema linfático e depois tu vai entrar de forma lenta. Não existe, tá? Drenomodeladora é invenção para vender e eu sei que vende, enfim, porque é uma balela sem tamanho. Levando em consideração que a maior parte dos problemas estéticos é de etiologia multifatorial, né, a gente tem várias causas, como fatores ambientais, culturais, genéticos, psicossociais, que a gente sabe que o nosso interno afeta o nosso externo, e também a idade, elas estão diretamente relacionadas ao surgimento de transtornos estéticos. Portanto, a massagem ela não deve ser utilizada como único recurso de tratamento. Para isso, ou seja, o profissional, massoterapeuta, esteticista, ele deve estar preparado para orientar o paciente quanto aos cuidados com a alimentação, a prática de atividades físicas, o consumo adequado de água, utilização de filtro solar, dentre outros que a gente sempre enfatiza aqui nos nossos programas também. E é importante que o profissional atue com o espírito de multidisciplinaridade, ou seja, atue pensando em outros profissionais também, que não seja egoísta, e indique ao paciente que procure orientação e tratamento com outros profissionais de saúde, como nutricionistas, educadores físicos, médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfim, dependendo da necessidade do paciente, que deverão ser avaliadas na avaliação, na consulta, na ficha de anamnese. Cris, fiquei pensando aqui porque é um tratamento relativamente simples, mas existem indicações e contraindicações para essa técnica? Sim, sim, existem, tá? Como indicações a gente tem, então, combater a celulite, ela ajuda bastante nesses quadros, ajuda na remodelação corporal, né, nas questões de gordura localizada, ajuda a manter a pele mais hidratada, também relaxa a musculatura, ativa a circulação sanguínea, ajuda a combater a flacidez em função da vigorosidade das massagens e podemos considerar na prevenção de estrias e varizes em função que tu vai ter sempre uma pele bem hidratada e uma corrente sanguínea bem fluida. Como contraindicações, a gente deve evitar, então, pacientes de pressão alta, porque tu pode, com essa ativação de circulação, tu pode ter uma alteração de pressão. Pacientes cardíacos, que tem algum tipo de inflamação, pois, como a gente comentou, tu vai ter uma ativação linfática também, e tu pode estar proliferando um quadro inflamativo. Processos cancerígenos, se bem que hoje a gente sabe que tem um adendo, né? A gente está falando de massagens, enfim, mas cuidados especiais com drenagem linfática em pacientes em processo de câncer, né? Existe a indicação. Mas a massagem modeladora é completamente contraindicada, tá? Pacientes que têm nódulos e cistos também, estado febril, pós-cirúrgico, porque tu não vai fazer nada extremamente vigoroso, a pessoa está lá toda debilitada. Pessoas que, mulheres, onde que estejam num quadro menstruativo abundante, porque tu pode piorar, a pessoa pode acabar menstruando muito mais. Gestação não deve ser feito, osteoporose e pacientes também com placas ou próteses. Interessante, isso eu não fazia nem ideia. E que tipo de ação a massagem tem no nosso corpo ou na nossa pele?
Vamos lá, então. A massagem modeladora, ela age sobre o tecido tegumentar, mediante a troca de líquidos, né? A gente tem a revitalização dos tecidos pela desintoxicação e nutrição dos mesmos. É meio estranho a gente falar de desintoxicação, porque as pessoas já vêm pensar em detox, entra todo aquele xala lá de venda, né? Mas quem realmente faz detox do nosso organismo é o fígado. Mas ela tem essa ação sobre o tecido. Sobre o tecido adiposo, né, o favorecimento da troca de líquidos, ela implica na melhora da circulação e que acaba dando condições aos adipócitos, em especial os superficiais, de manterem a sua carga, impedindo a sedimentação, que é o que dá origem à celulite. Então, tu tem uma mobilização tecidual que melhora essa condição adiposa. Sobre o tecido muscular, ela, pelo retorno venoso, né, pelo aumento da circulação e também pelo aumento do vaso linfático, da circulação linfática, ela acaba nutrindo e, dependendo das manobras utilizadas, ela pode acabar tonificando também a musculatura. E como a gente já comentou sobre a circulação, quando a gente realiza manobras centrípetas direcionadas aos gânglios linfáticos indicadas conforme a região tratada, a massagem ela auxilia o melhor retorno linfático é a reabsorção da linfa do meio intersticial, havendo uma diminuição do inchaço local, por consequência, então, ela vai diminuir as medidas e atenuar a celulite. Então é bom fazer uma massagem às vezes, né? De vez em quando, pelo menos. E pra ir fechando já esse assunto, quais as manobras que o profissional pode executar na hora de realizar uma massagem modeladora? Sim, só te respondendo, é bom para quem gosta de fazer uma massagem. Hoje, com o advento da eletroterapia, as pessoas pensam muito só na questão de aparelhos, mas o toque faz a diferença. Até eu deixar como dica dos profissionais que utilizam o aparelho, finalizar com algum tipo de toque, seja uma massagem relaxante, as pessoas gostam de ter o contato com a mão. Vamos então aos tipos de manobras executadas. Primeiro, é o deslizamento, que é uma manobra introdutória a qualquer modalidade de massagem aqui do nosso ocidente, né? Os deslizamentos, eles iniciam sempre de modo mais leve, mais superficial, até atingir a velocidade e pressão conforme o objetivo almejado. Essa manobra, ela permite ao profissional fazer o reconhecimento do tipo de pele do paciente e se a mesma está em condições saudáveis para a execução das manobras. Essa manobra do deslizamento, ela é realizada de forma lenta e rápida, promovendo um efeito analgésico que permite gradualmente que o paciente se acostume ao suporte sem maiores desconfortos das manobras mais vigorosas que vão vir na sequência. O movimento de alisamento é realizado com toda a superfície da palma das mãos, de uma das mãos ou de ambas as mãos. O amassamento. Ele é uma manipulação em que os músculos dos tecidos subcutâneos são alternadamente comprimidos e liberados. Durante a fase de pressão, cada movimento, a mão ou ambas as mãos e a pele, elas se movem de forma conjunta sobre as estruturas mais profundas. Ela provoca uma desintoxicação das fibras musculares, estimulando a drenagem sanguínea e a linfática, a produzir mais rápida eliminação das toxinas. Ela provoca maior nutrição celular e pode combater a flacidez também. Deve atingir a pele e os músculos. Ela pode auxiliar, então, na modelagem de gordura do tecido adiposo e na desintoxicação e consequente nutrição da musculatura trabalhada. É como se fosse amassar um pão mesmo, tá, gente? Comprime e solta. Pinçamento. Ela é indicada dentro da massagem modeladora para ativação muscular e combater a flacidez. Ela deve ser executada com as extremidades dos dedos, do polegar, indicador e médio. Então, tu faz uma pinça, né, com os 3 dedos, indicador, médio e o polegar, pinçando pequena quantidade de músculo com uma e com a outra mão, alternando em forma de C com os dedos, né. É utilizada para uma porção maior de músculos. Faz percussão utilizada quando o objetivo é tratar a flacidez, estimulando através da contração das fibras musculares a contração à tonicidade desses músculos. Deve ser executada seguindo a orientação das fibras musculares e não utilizar essa manobra em regiões sem apoio ósseo, por exemplo, no abdômen. Então, não deve estar realizando esse tipo de manobra. E, por último, então, a fricção, que é uma espécie de deslizamento profundo, executada de modo energético e rápido, onde a gente visa modelar aquele tecido, né, onde que a gente tem uma gordurinha localizada. Ela pode ser utilizado também com o polegar e o nó dos dedos para a realização de flexões em regiões como coxa e glúteo. Muitas vezes a pessoa faz como se fosse em movimento de soco,
e usa os nós dos dedos para fazer esse tipo de movimento. É o básico ali dentro de uma massagem modeladora. Sabe que o amassamento, eu pensei na hora, bem na hora, eu pensei no pão mesmo, mas eu até fiquei quieto se eu vou falar alguma bobagem aqui, né? Então eu não preferi não comentar nada. Mas bem na hora, amassamento veio realmente na hora de não tá fazendo um pão, né? Tá amassando ali, veio na minha cabeça essa imagem, mas eu preferi ficar quieto porque, né, não sabia o que eu tava falando. Então eu não tava muito longe. Não, não, mas a grosso modo é bem isso, né? E, claro, eu trouxe um apanhado geral das partes do que tange as massagens, né? Existe muito estudo por trás, existem muitos livros direcionados principalmente à parte da drenagem linfática, né? Então a gente pensa, é só tu passar a mão no teu paciente. Não, não é só tu passar a mão no paciente, tu tem que ter toda uma técnica e tu tem que ter também um conhecimento de anatomia e de fisiologia, principalmente. Sim, é um mercado bem interessante. O único problema é que, claro, tem tanta gente já nesse mercado que o pessoal acaba não sabendo valorizar o seu serviço e acaba tendo preços assim totalmente absurdos, onde tu não realmente não consegue nem competir com esse tipo de preço. Então, eu deixo até um chamado pro pessoal que dê uma revisada e se valorize um pouco e não cobrem preços muito baixos achando que não vão conseguir clientes, mas cobrem o que realmente vale o serviço de vocês. É, aquilo que a gente vem falando, né, Gabi, desde lá do início, sobre a questão de posicionamento. E não, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas vocês não são fulanos, né? Que cada pessoa tem que ter o conhecimento do seu negócio, como a gente sempre vem falando, para poder cobrar o seu valor justo e saber se valorizar principalmente. Com certeza. E deixando já a dica de para quem talvez tenha algumas empresas aí no entorno que possam ir oferecer algum tipo de serviço, como eu tinha comentado antes. Pode ser uma alternativa interessante para garantir aquele ingresso já fixo, né? E depois tu acaba conseguindo trabalhar de forma mais tranquila também o resto do teu mês, sem ter que estar sempre correndo atrás, né? De pessoas. E aí também tu consegue administrar melhor os teus preços, porque tu sabe que tu não precisa sair correndo de forma desesperada para conseguir pagar as contas, né? Não sei se tem mais alguma coisa para adicionar, acho que ficou um episódio bem interessante, bem completo também. Eu não nem imaginava que tinha tanta técnica por trás das massagens, para ser bem sincero. E eu achei bem interessante e bem informativo, Cris. Para mim é sempre válido também, porque eu acabo conseguindo estudar um pouco a mais e buscar sempre informação para poder trazer o melhor aqui para o pessoal. E até, caso tenha alguma colocação, quem quiser acrescentar algo a esse episódio, manda lá no nosso Instagram, que a gente sempre está aberto a todo tipo de posicionamento de vocês. Quero agradecer, então, quem sempre esteve conosco em todos os episódios aqui desse 2019. Desejo um feliz ano novo, que seja um ano de muita prosperidade, de muita abundância em todas as tangentes da sua vida. Então, nos vemos em 2020, né, Gabriel? Vou deixar você fazer o fechamento. Nos vemos em 2020, provavelmente com bastante surpresa. Vamos preparar coisas novas por aí, não só no sentido de podcast. Vamos ver se a gente consegue aumentar a nossa gama de lugares onde a gente aparece, né? E quero pedir também que o pessoal siga a nossa lista do Spotify, porque assim a gente consegue saber se o conteúdo está chegando até vocês ou não. E era isso, né? A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. Também quero desejar um ótimo 2020 para todos os nossos ouvintes, agradecer a companhia de vocês durante esse ano de 2019, que foi um projeto que começou lá em maio e tem nos dado bastante alegria, principalmente saber que a gente tem chegado até vocês e ajudado. Muita gente tem escrito, mandado mensagem para nós dizendo que os programas têm ajudado bastante, a gente fica bem feliz com isso. E nos vemos em 2020, então. Até mais, Cris. Até mais.